Nós precisamos começar a quebrar alguns paradigmas. É lógico que você não tem... Meu primeiro jejum, gente, eu pulei uma refeição, era o almoço, aos 15 anos de idade. E com medo de ter algum problema, algum desmaio, eu e meus amigos decidimos jejuar. Nós ainda enchemos o bucho de refrigerante. Alguém outro dia perguntou, pastor, jejum de refrigerante vale? Jesus diz, não jejue como jejum os hipócritas, não dê esmola como Deus os hipócritas, não ore como oram os hipócritas. Mas não é para parar de orar, nem de jejuar e nem de dar esmola, porque alguém está fazendo a coisa certa do jeito errado. O remédio é fazer a coisa certa do jeito certo. Quem está entendendo? Para muitos, oração é moeda de troca. Na cabeça dele, ele não entende a graça nem a fé, ele acha que se ele orar muito, ele vai merecer alguma coisa. Agora, porque essa pessoa agiu errado, eu vou deixar de agir certo. Eu vou lembrar Tiago dizendo para pedir sabedoria, e dizendo, peça porém com fé, não duvidando. O que determina o que você recebe de Deus não é a oração, é a fé. A oração é apenas uma forma de expressar a fé, e a fé, de acordo com Paulo, em Romanos 5,2, é o acesso à graça. Portanto, a oração é o meio de você adentrar a graça pela fé. Não tem nada a ver com mérito. Agora, alguns estão dizendo que jejum é mérito. Eu digo, então também não ore, porque os dois aparecem juntos na Bíblia. Agora, como é que a oração pode ser uma expressão de fé? E o jejum tem que ser uma contradição a ela. Só será uma contradição para quem está fazendo de forma errada. John Wesley chamava a oração de um meio da graça, porque nos permite pela fé acessar os depósitos da graça. E eu quero te dizer, o jejum é diferente, se você entender a forma correta de praticá-lo. Não há em absoluto um argumento que se sustente para que a gente negue a prática do jejum no contexto da nova aliança. Jesus está dizendo, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Ele diz, eles podem não estar jejuando agora, mas vai chegar a hora. Jesus está dizendo, ainda não chegou, a partir do momento que eu for tirado, que eles vão jejuar. Agora, honestamente, o que Jesus não determinou foi a periodicidade do jejum. De quanto em quanto tempo você jejua, aí é sua escolha, ou você precisa ser sensível à direção do Espírito Santo. Jesus também não determinou a duração do seu jejum. Na Bíblia você tem jejuns que duram uma parte do dia, tem jejuns de um dia inteiro, e tem jejuns de mais dias. Os exemplos bíblicos que me lembro são 3, 7, 14, 21 e 40 dias. Não significa que você tenha que jejuar só esses dias, mas são só exemplos de duração variada. O que Jesus também honestamente não definiu foi o tipo do jejum. E a Bíblia define pelo menos 3 tipos. Jejum de Daniel. Capítulo 10 de Daniel, versículos 2 e 3, ele diz durante 3 semanas inteiras, 21 dias, e não comeu carne, não bebeu vinho, e não comeu manjar desejável. No contexto dos dias de hoje, especialmente para as mulheres, leia-se chocolate e sobremesas. Ele não se absteve de tudo. Ele se absteve de alguns tipos de alimento. Provavelmente, alguns acreditam que ele se voltou a uma dieta parecida com aquela do capítulo 1, baseada em água e legumes. Embora a Bíblia não esclareça que o que ele fez no capítulo 10 seja necessariamente igual ao que aconteceu no capítulo 1, a gente hipoteticamente imagina. Outro dia um falou para mim, isso não é jejum? Falei, explica isso para o anjo que veio dar joinha no final das 3 semanas, dizendo, desde o dia em que você decidiu buscar o Senhor, se humilhar diante dele, sua oração foi ouvida. A Bíblia diz que João Batista, que botava os seus discípulos a jejuar com frequência, alimentava de mel e gafanhotos, tinha uma dieta diferenciada, jejum parcial. Um dia desse, um irmão da minha igreja me procura e falou, não, pastor, eu não jejuo porque eu sofro de gastrite, se eu ficar muito tempo sem comer, eu passo mal. Falei, conversa é essa, faz um parcial. Ele, como é que é? Parcial. Elimine algumas coisas, mantenha outras. Eu falei, do jeito de Daniel. Ah, também pode. Falei, pode. Não só pode, deveria. Falou, o que o senhor sugere? Falei, sucos, caldo de legumes. Ele fez 21 dias, inspirado no Daniel. E ele chegou para mim e falou, cara, não passei mal. E depois que voltei, a gastrite melhorou uma barbaridade. Sabe, as pessoas às vezes ficam só dando desculpa. Um falou para mim, não, pastor, eu não posso jejuar, porque eu tenho que tomar um medicamento que é muito forte. O médico me aconselhou a não tomar esse medicamento, esse alimento, e o dia que eu desrespeitei, me dei mal. Falei, ok, quantas vezes por dia você toma o medicamento? Ah, só de manhã. Eu falei, tu tá de brincadeira?
Falei, então você acorda e almoça de manhã. Não precisa nem tomar café, almoça, enche o bucho, forra a barriga, joga o remédio. E dá 24 horas até o dia seguinte, almoçar de novo antes do remédio. Falei, como é que não dá para jejuar? Começa com jejuns menores. Então Jesus não definiu o tipo do jejum. Nós temos o jejum que ganha normalmente, isso é um consenso ao longo dos anos, a categorização de normal. Lucas capítulo 4, verso 2, diz que Jesus durante 40 dias não comeu, e ao final dos quais ele teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu, e não diz que ele não teve sede. E sempre que a Bíblia não especifica a abstinência de água, presume-se que houve ingestão de água. Água não é alimento, mas essencial à subsistência do corpo humano. Os médicos comentam que com 5 dias sem água, alguém já pode começar a entrar em colapso. Tanto que normalmente o outro tipo de jejum, sem ser o normal, que classificamos de total ou absoluto, como por exemplo o jejum de Paulo, em Atos 9, 3 dias sem comer nem beber, o jejum que Esther proclamou nos seus dias, 3 dias sem comer nem beber, o jejum que o rei dos ninivitas proclamou com a mensagem de Jonas, 3 dias sem comer nem beber, normalmente sem ingestão de água. O limite é 3 dias. A exceção é o que nós vamos classificar de um jejum sobrenatural. Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, mas na nuvem da glória. Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Yun, autor do livro O Homem do Céu. Não sei quantos já leram, mas recomendo ler esse livro, é bom demais. Ele compartilha, e eu já chequei detalhes, né, dessa experiência com ele, em momentos que eu tive a oportunidade de estar junto, que numa das muitas vezes em que esteve preso na China por pregar o evangelho, ele jejuou 74 dias, sem comer nem beber. É humanamente impossível. Desnecessário dizer que centenas de presos se converteram assistindo aquilo que ele fez debaixo de um comando de Deus. Mas via de regra, jejum total não ultrapassa os 3 dias. Jejum normal, ingestão de água. E tem gente que pensa, eu durante muito tempo pensava, não, Jesus jejuou 40 dias porque ele era Jesus. Meu amigo, deixa eu te dizer, o recorde mundial do jejum está no Guinness Book de 1971, está registrado lá. Um escocês jejuou 382 dias. Pasme, mais do que um urso hibernando. Mais de 1 ano sem comer. Quando voltou a comer, não lembrava o gosto da comida. Tá certo, começou com mais de 200 quilos, terminou com 83. Nós precisamos entender que o corpo tem algumas reações e a gente mistifica e assusta. Não estou aqui tentando incomodar você a cometer nenhuma irresponsabilidade. Então me ouça com calma, porque sempre tem uns crentes malucos, que eles estão só esperando a chance de fazer a loucura do momento. Então assim, processe o que eu vou falar hoje. Não creio que todos serão chamados para jejuns maiores, mas tenho uma convicção, Deus vai chamar muito mais gente para jejuns prolongados do que o que nós temos presenciado até hoje. Doutor, se eu falar alguma coisa errada, isso me corrige. Vamos falar um pouquinho aí de como funciona o jejum. Você deixou de comer, deixou de entrar glicose, fonte de energia que vem principalmente na forma dos carboidratos. Quando deixou de entrar energia, como é que seu corpo vai se virar? Ele muda uma chave e vai buscar glicogênio armazenado no músculo e principalmente no fígado. E no máximo 3 dias, seu glicogênio terminou. Seu organismo vira outra chave. Ele vai entrar em cetose. Já ouviu falar da dieta cetogênica? Depois de alguns dias sem glicose, ele vai buscar energia onde? Nas reservas de gordura que você tem armazenado. Então, a partir de 3 dias, o que a pessoa começa a experimentar é uma troca de um alimento externo por um alimento interno. Uma pessoa que passou dias sem comer, ele não está necessariamente sem se alimentar. Ele apenas está atacando as reservas do seu próprio corpo. Quando a Bíblia diz que Jesus, no final dos 40 dias, teve fome, isso não é aquela coisa que você sentimos quando pulamos uma refeição. Um desconforto, o organismo correndo atrás do glicogênio, mudando a fonte, a dor de cabeça, porque estamos intoxicados, cheio, né, de toxina de uma alimentação errada. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, acabaram-se as reservas de gordura. Estava se iniciando o processo de inanição, consumo de tecido vivo. Isso é a fome real, desesperadora. E para Jesus ter tido fome com 40 dias, eu imagino que ele era assim, ó, saradinho. Talvez mais magrinho que tu, doutor.
Por quê? A alimentação a dieta do Mediterrâneo até hoje é considerada uma das alimentações mais saudáveis que existe. Eles não tinham poluição, não comiam processado, não comiam industrializado. E andavam uma barbaridade. Quando a Bíblia diz que Pedro vai de Jope a Cesareia pregar o evangelho na casa de Cornélio, ele cobre o trajeto em 2 dias. Gente, são 60 quilômetros. Você consegue se imaginar hoje trotando 30 quilômetros por dia? Não quer dizer que faziam isso todo dia, mas para aguentar isso tinha um ritmo. E por que eu acredito nisso? Eu já fiz pelo menos 3 desses jejuns de 40. Eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Nunca achei o final delas. Então, nós precisamos colocar isso na mente. Se você tem uma condição saudável, o jejum não costuma lhe fazer mal, só fazer bem. No final do meu último jejum, o médico pediu 60 tipos de exame de sangue diferentes. Fora outros exames que ele fez, me virou ao avesso. E ele afirmou: te acompanho desde 2014, nunca vi resultados tão saudáveis no seu corpo. Nós precisamos começar a quebrar alguns paradigmas. É lógico que você não tem... Meu primeiro jejum, gente, eu pulei uma refeição, era o almoço, aos 15 anos de idade. E com medo de ter algum problema, algum desmaio, eu e meus amigos decidimos jejuar. Nós ainda enchemos o bucho de refrigerante. Alguém outro dia perguntou: pastor, jejum de refrigerante vale? Eu respondi: isso aí já não está mais na categoria jejum, está libertação. Mas eu lembro que tinha um camarada do grupo só, da nossa patota, o time de oração, que era o único que ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. E ele estava desanimado, ele estava naquele tipo de sentimento: Deus ama todo mundo, menos eu, deu para todo mundo, menos para mim. E a gente viu que o cara estava por um fio de desviar. E nós estávamos numa conferência de avivamento, alguém sugeriu: vamos orar por fulano hoje, para Deus pegar ele hoje à noite, para ele ser batizado no Espírito Santo. E alguém disse: eu sugiro mais, vamos jejuar. Alguém falou: mas nós já tomamos café da manhã. E outro falou: e daí? Jejum é jejum, para a hora que quiser, certeza. Pelo menos eu acho que é. Ninguém sabia nada. Alguém disse: mas o que a gente faz? A gente pula a refeição e usa todo o tempo do horário da comida e do evento para ficar intercedendo por ele. Nós vamos levantar um clamor, vamos realmente interceder para que Deus pegue ele e tal e tal. Alguém falou: mas não desmaia não? Um falou: acho que não. Acho? Não tenho certeza. Alguém falou: então vamos tomar refrigerante, vamos tomar. E fizemos um consenso. Então nós pulamos só o almoço, que para um adolescente a gente pular o almoço é quase um dia inteiro de jejum de um adulto. Mas a gente pulou só o almoço e enchemos o bucho de refrigerante. À tarde alguém ficou sabendo do nosso jejum de uma refeição só, regado a refrigerante. Esculhambou a gente. Porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. É impressionante. Ela falou: jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca. O que dizer? Vocês ficar tomando refrigerante, isso é uma vergonha. Eu fiquei mal, o cara esculhambou a gente. Falei para Deus: desculpa aí, foi mal. Prometo melhorar da próxima vez, não sabia. Mas à noite, quando aquele nosso amigo finalmente foi batizado no Espírito Santo, quem convencia aquela molecada de que não tinha algo mais além do que eles sabiam por trás do jejum? E aí eu comecei a me interessar. E eu falei: eu vou descobrir esse negócio. E eu comecei a fazer perguntas. E eu descobri que tinha gente que pulava o café da manhã e o almoço. E eu quase sempre perguntava: não morre não? Quer dizer, eu estou aqui. Mas não desmaia? Olha, tem que cuidar. E aí eu comecei a pular 2 refeições. Depois eu descobri que tinha gente que pulava 3, 24 horas. Bora fazer. Daqui a pouco descobri que tinha gente que fazia 2. Não morre não, eu estou aqui. Não dá fraqueza. As respostas nunca eram incisivas. Então comecei a fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Durante muitos anos eu determinei que eu não passaria de 7 sem uma palavra de Deus e um chamado de Deus. Então levou tempo. Às vezes eu terminava o jejum de 7 dias com uma refeição, entrava imediatamente em outra, mas só ficava evitando aquela coisa de quebrar recordes. E eu comecei a descobrir que com 7 dias eu conseguia jogar bola com a turma da igreja, que você tinha energia, tinha disposição. O que eu e você precisamos é resgatar a prática. Houve uma época em que isso era tão comum que a gente não precisava explicar o óbvio. Um dia eu me lembro que eu reclamei com um dos pastores, que era o maior jejuador na nossa equipe. Ele fazia jejuns de 30, 40 dias, quando eu nunca tinha passado de 7. E eu falei: por que os primeiros 3 dias tem que ser esse inferno? Falei: tem hora que eu peco. Eu não sei se eu jejuo para parar de pecar ou para pecar mais. Porque eu falei: eu fico com raiva, eu fico irritado, eu quero matar alguém, eu fico ruim da cara. Ele olhou para mim e falou: você já não tem a inteligência de ter uma alimentação saudável?
podia pelo menos ter inteligência de se preparar para o jejum. Eu falei, como é que é? Ele falou, Luciano, o sofrimento dos 3 dias é a desintoxicação. O negócio só está ruim porque você se alimenta muito mal. Mas se você não tem inteligência de mudar, pelo menos prepara. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, desintoxica antes de jejuar. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, eu normalmente tiro carne vermelha uma semana antes. E para mim, honestamente, em todos esses anos, não tem nada que pegue tanto como carne vermelha. Então, agora no início do ano, antes de fazer esse jejum, durante 7 dias, eu eliminei a carne vermelha. E eu comia a cada 24 horas. Porque tem gente que vai entrar no jejum, ele come mais antes de entrar para despedir. Aí você vai sofrer mais com a limpeza. Para despedir. Tem a despedida e tem o reencontro na volta. Você soma tudo que ele comeu antes e depois você fala assim, não sei se valeu, se justificou. Mas eu aprendi isso. Então, por exemplo, você vai quebrando. Gente, o primeiro dia foi terrível. O segundo dia já não era tão terrível. O terceiro, mas naquelas 24 horas eu aumento o consumo de fibras para limpar o intestino. Além de tirar carne vermelha, muitos têm que tirar café. Para mim não faz a menor diferença, mas alguns quando para a cafeína sofrem. Eu faço uso de carvão vegetal. Você compra na farmácia sem prescrição médica, mas não aconselho ficar usando por conta. É bom ter orientação. Alguns podem ter constipação, outros podem ter diarreia, mas que limpa. Quando terminei os 7 dias, mais 3 dias no suco detox, no 10º dia eu passei para a água. Pastor, mas aquele 7 contou? Não. É só a preparação. Sempre tem um esperto querendo eliminar já a conta. Eu não tive dor de cabeça, eu não tive irritação, porque quando você prepara, não será um problema. No final de julho, agora estava me preparando, comecei a preparação para outro jejum. E no primeiro dia, quando ia quebrar as 24 horas, o Espírito Santo falou para mim, não quebra, vai direto. Eu falei para ele, eu não quero sofrer. Ele disse, você não vai sofrer. Fazia 5 meses e meio desde que eu tinha terminado o outro jejum, que eu estava no intermitente, pelo menos 18 horas por dia, sem me alimentar. Ele me disse, pode entrar, seu corpo está limpo. E eu não tive absolutamente nenhum sofrimento. Quando Deus me disse, vai estudar a fisiologia do jejum, eu comecei a ter algumas descobertas interessantes. E eu confesso que algumas bugou a minha cabeça. Primeira delas, eu vi um médico que tem uma clínica que trata pacientes, todo o tratamento dele é baseado e fundamentado em jejum. Então ele tem laboratório. Eu também nunca tinha visto alguém citar tanta pesquisa médica como ele citava nos ensinos dele. E olhando aqueles estudos e a argumentação dele, ele me convenceu a fazer um teste. Ele dizia assim, recomendo a todos os meus pacientes que se mantenham ativos durante o jejum, incluindo rotina de exercícios, incluindo jejuns prolongados, incluindo treino de resistência, musculação, fazer força. Eu falei, não. O que é jejum prolongado para esse cara? Que com 7 dias eu jogava bola. Mas nos maiores, eu já tive com 18, com 22, com 20. Quando vai chegando perto de 3 semanas, você começa a ter fraqueza e tontura. Você levanta rápido, roda tudo. Eu falei, o que é prolongado na cabeça dele? Mas antes de ter a resposta do que era prolongado para ele, ele deu uma argumentação que era muito boa. Ele disse, falo isso por causa da homeostase, a capacidade de adaptação do corpo. Ele disse, você parou de comer, o metabolismo baixou. Quem para de comer normalmente para de se exercitar, o metabolismo baixa mais ainda. Seu organismo que é inteligente, está vivendo da reserva de gordura, diz, para que eu vou dar uma energia que ele não está precisando gastar? Então ele te entrega menos, para durar mais. Ele diz, só tem um jeito de você ter energia. Treine todo dia. E você vai convencer seu corpo que precisa de energia, ele vai lhe entregar. Eu estava no 8º dia de um jejum na água quando eu li isso. Liguei para o médico. Falei, doutor, confirma. Ele falou, a teoria é essa. Ele tem laboratório. Nós não temos. Falei, você é seu laboratório, doutor. Amanhã estou começando a treinar. E eu treinei até o 40º dia. Eu chegava a fazer 1 hora de cardio e até 1h30 de musculação no mesmo dia, 2h30, até o 40º dia. Estou hoje no 30º dia de um novo jejum. E eu passei 2 horas na academia, hoje à tarde, treinando pesado. E quando eu falo pesado, é levantando mais carga do que quando eu estou sem comer. Deixa eu te dizer, eu nunca tive tanta energia e disposição. Segunda coisa, quem faz jejum prolongado já deve ter experimentado isso, a gente tem insônia. Você fica muito criativo,
Porque a irrigação sanguínea que não vai para a digestão sobe para a cabeça. Os médicos atestam isso. Então é fisiológico. Você fica sem foco os primeiros 3 dias. Mas depois, meu amigo, todo jejum eu escrevo livro. Eu fico assim, criativo, ligado. E é diferente da revelação. Revelação é espiritual, essa parte é fisiológica. Mas às vezes a mente não desliga, você não consegue dormir. O que eu descobri? Que treinando, eu tinha energia de dia e à noite eu tinha sono. E eu conseguia dormir bem. Por que eu estou falando dessas coisas? Para a gente desmistificar. Houve uma época que ninguém falava de jejum. Meu pai, quando soube que eu estava fazendo jejum de 7 dias, um dia me chama para uma conversa, com medo de eu estar migrando para algum lugar de fanatismo. Ele nunca tinha feito mais de 2 dias na vida dele. E aí nessa conversa, eu descubro pela primeira vez que meu pai também jejuava. Eu sabia que tinha um dia por ano que a denominação fazia um jejum por avivamento no Brasil, 15 de novembro. Então, eu nem sabia quanto tempo, quantas horas que o povo jejuava. Mas eu só descobri que meu pai fazia mais do que aquele jejum nessa conversa. Falei, pai, como é que eu nunca soube que o senhor jejuava? Eu falei, eu estou aprendendo com os outros, porque eu nunca soube que o senhor, dentro de casa, o meu pai jejuava. Jesus falou que não é para falar disso. Eu falei, não, pai, com todo respeito. Eu não acho que foi isso que Jesus falou, não. Ele, como não? Olha Mateus 6. Eu falei, pai, Mateus 6 vem no contexto do Mateus 5. E no 5 ele diz, brilha a vossa luz diante dos homens. Tem coisa que não dá para esconder. No Mateus 6 ele está falando de tocar trombeta, de querer se promover, motivação. Mas ao mesmo tempo que ele diz para uma mão não saber o que a outra faz da esmola, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo que na hora de selecionar quais viúvas seriam atendidas pela igreja, tinha que ser aquela que tinha testemunho de boas obras. Se ninguém soube o que ela fazia, como é que ela seria selecionada? Então Jesus está falando de não tocar trombeta. Ó, eu faço esmola. Mas não tem como você esconder determinadas coisas. Eu falei, pai, vamos pensar junto, honestamente. Jesus ensinava pelo exemplo. Ele diz, eu vos dei exemplo. Como eu fiz com vocês, lavando os pés, vocês vão fazer. Eu falei, o senhor acha mesmo que ele nos mandaria jejuar? Escondendo o exemplo dele. Eu falei, como é que nós sabemos que ele jejuou? Ele estava sozinho no deserto. Meu pai parou, fez uma cara de nunca pensei nisso. Eu falei, foi ele que vazou a notícia. Agora, ele vaza a notícia do jejum dele e proíbe a gente de contar do nosso. Eu falei, tudo tem a ver com a motivação. Eu falei, pai, quem não jejua já não fala. E quem jejua também não fala porque acha que vai pecar. Como é que nós vamos aprender? Só que no início desse ano eu fui reclamar com Deus. Porque eu fiz uma enquete enquanto escrevi o livro. Quase 30 mil pessoas responderam. É uma amostragem maior do que a grande maioria, se não toda a pesquisa de intenção de voto que você já viu na vida. Eu fiz uma pergunta, 10 vezes mais. Eu fiz uma pergunta. Quem já jejuou pelo menos uma vez, 24 horas na vida? Eu não estava tentando achar quem tinha um estilo de jejum recorrente. Bastava ter uma experiência. É quase como se a gente vai medir a febre do nível de oração do povo e pergunta, quem já fez uma oração na vida? Não é grandes coisas. 59 ponto, alguma coisa que eu não me lembro, quase 60%. Respondeu, nunca ter feito um jejum de 24 horas na vida. Me atrevi a uma segunda pergunta. Quem já fez de 3 a 7 dias? Não falei que era só na água, nem ininterrupto. Apenas 14% sinalizou ter tido alguma experiência com jejuns maiores. E eu não tive coragem de perguntar, foi mais nada. Um dia, aborrecido com essa constatação, estou desabafando com um grupo de pastores e líderes. Um deles, bem mais novo que eu, falou, pastor, com todo respeito. Normalmente, quando alguém diz com todo respeito, vai chegar no limite da falta de respeito. Ele diz, já que o senhor fez a entrevista via rede social, vamos considerar aqui um fato. Falei, qual? Ele falou, o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Falei, como é que ele falou, pastor? Todos nós aqui te seguimos, mas a gente não segue porque o senhor é o cara descolado, que posta suas viagens, roupa, comida. Nós te seguimos porque o senhor é um referencial para nós de ensino bíblico. Falei, onde você quer chegar com isso? Ele falou, onde eu quero chegar com isso, seu público é seleto. A maioria de todos os seus seguidores te segue pelo mesmo motivo. Falei, e onde você quer chegar com isso? Ele falou, pastor, se o seu público seleto de gente que quer crescer espiritualmente, 60% no jejum, ele falou, o senhor imagina o nosso? Eu pensei, se tiver algum grau de razão, e não precisa ser muito, só piorou a estatística. Porque eu fico com o público direcionado, e eu não pensei nisso. E eu fui reclamar com Deus, falei, seu povo não está jejuando não. E tem hora que a gente discute com Deus e ele de volta assim, né? Moisés diz, é o seu povo. Deus diz para Moisés, é o seu povo. Mas nesse dia o Espírito Santo falou assim, quando adolescente você reclamou com seu pai que não tinha estímulo. Por que é que você tem falado tão pouco sobre o jejum nos últimos anos?
Eu senti ele mandando a bordoar de volta. Se vocês falassem mais, haveria mais estímulo.